E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, porque disse: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Amém. Quem foi Jabes? Jabes foi um homem que nasceu para que tudo desse errado na vida dele. Jabes, ele nasceu como filho caçula de uma família, e ele, quando no momento do seu nascimento, a sua mãe, ela teve muitas dores e muito sofrimento. A mãe de Jabes, ela sofreu tanto com o nascimento do menino, que quando nasceu a criança, ela colocou o nome do menino de sofrimento, com dores dei à luz. Qual o nome da criança, mãe? Sofrimento. Ele sempre vai me lembrar os meus dias de sofrimento para poder dar a luz a ele. Quem foi Jabes? Jabes foi aquela criança que a mãe teve uma depressão pós-parto que nunca foi curada. Jabes foi uma criança que não teve o amor da mãe, que não teve o amor do pai. Jabes foi uma criança, um adolescente, um jovem, excluído dentro da própria casa que ele morava. Jabes foi aquela criança que via seus irmãos recebendo carinho e ele não recebia o mesmo carinho de seus pais. Jabes cresceu com os seus irmãos zombando dele, rindo dele, debochando dele, chamando ele de sofrimento, chamando ele de dores, chamando ele de resultado de amargura do coração da mãe. E assim ele cresceu, recebendo essas informações de que a vida dele não daria certo, que ele nasceu para não dar certo. Já do nascimento, ele nasceu debaixo de uma maldição, pelo próprio nome que ele recebeu, da própria mãe e do próprio pai. Porque a mãe e o pai disse, é sofrimento. Nasceu para ser judiado pelo mundo, para sofrer, para ser escravo, para não ter carinho, para não ser respeitado por ninguém. Aonde chegar, ninguém vai considerá-lo. Não terá o amor dos pais, não terá o carinho dos irmãos, nem a amizade das pessoas. Jabes nascera para ser maldito, do nascimento, durante a existência, até o dia que ele viesse morrer. Aí diz o texto aqui, e eu quero dissertar ele com você, bem rapidamente. Diz aqui, e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, porque disse, com dores eu dei à luz. Deixa eu falar uma coisa aqui. O nome dele era nome de sofrimento. Sua mãe não lhe dava amor. Seu pai não lhe dava carinho. Seus irmãos não lhe davam amizade. Jabes nasceu para não dar certo. E quando ele cresce, e ele vê este quadro diante dele, ele resolve tomar uma decisão que iria mudar a vida dele. Se eu receber todas essas informações, e eu me prostrar diante desta maldição, eu serei maldito. Mas se eu pegar todas essas maldições, e eu não aceitá-la, e entregar na mão de Deus, Deus vai mudar a história da minha vida.
Jabes decidiu ser uma bênção, ainda que família, irmãos e parentes estivesse dizendo que ele seria maldito. Você precisa entender que nós não somos o que dizem que somos. Você não é o que querem que você seja. Você é e você será o que você decidir ser. A vida é feita de decisões. Deus, ele age com livramento, com cura divina, com intervenções, mas Deus, ele não entra nas decisões da pessoa. A maior de todas as riquezas que o ser humano tem, independente da crença e da religião que ele escolhe e da fé que ele professa, é a riqueza do livre arbítrio, da livre decisão. Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Por isso que o evangelho, ele não é uma imposição. O evangelho é uma revelação. E revelação não se impõe. Revelação se transmite a quem crê e a quem não crê. Para esta revelação chamada evangelho, disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então aqui, primeiro passo que Jabes tomou para mudar a história da vida dele, decidir ser bênção. Não importa a sua origem, da onde nasceu, da onde veio, a carga familiar que se traz, não importa as maldições que foram lançadas, se você decidir ser bênção, Deus muda a história da tua vida. Jabes decidiu: eu não aceito a maldição desse nome, eu não vou viver mendigando amor de quem não quer me dar amor, amizade de quem não quer me dar amizade, companhia de quem não quer ser meu companheiro. Jabes entendeu que o início da mudança da vida dele estava na decisão dele. E ele decide ser bênção. Ser fiel não é um talento. Ser fiel é uma decisão. Deus disse a Abrão: anda na minha presença e ser perfeito. Decisão. Ser fiel, Abrão. Decide ser fiel. Fidelidade é uma decisão. Ser fiel à família é uma decisão. Mesmo porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Você decide amar. Você quer amar. Como assim, pastor? Quando você conheceu a pessoa que hoje é o seu esposo, ou hoje é a sua esposa, se você não amou essa pessoa, você teve uma paixão por ela. Só que essa paixão foi regada, essa paixão foi trabalhada, essa paixão foi correspondida, e ela se torna um amor, ela vira o amor. É por isso que os anos vão passando, e você vai amando ainda mais a pessoa. A gente vai deixando de ser bonito e formoso, porque o tempo é cruel para todo mundo, mas você continua amando ainda mais a sua esposa, ainda mais o seu esposo. Josias Santos falou que quando me conheceu eu tinha cabelo, né? Agora a cabeleira está indo embora, né? É isso, tem que me amar ainda mais, né? Porque o amor é isso. O amor você constrói no longo do tempo. O amor é uma construção. E Jabes invocou a Deus. Primeira coisa que ele fez, depois que ele decidiu
não viver debaixo de maldição, invocar a Deus, reconhecer que Deus é o Senhor da vida dele. Ele não tinha pai para pedir ajuda, não tinha mãe para pedir socorro, e não tinha irmãos para o abençoar. Ele só tinha Deus. Tem momento na nossa vida que você só tem Deus para clamar. E Jabes invocou. Jabes não orou. Jabes não gritou. Jabes invocou. Invocação é pedido de socorro. Invocar é dizer para Deus que você só tem Ele. E se Ele não vier, não há mais ninguém pela sua vida. E Jabes invocou ao Senhor Deus. Jeremias 33:3, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Está no momento de adversidade? Invoque a Deus, clame a Deus, vai para o quarto, fecha a porta, dobra o joelho, você vai ver que vai ter resposta para a sua vida lá. Deus te dará resposta. Depois ele diz, e Jabes invocou a Deus e disse, se me abençoares. Diga comigo, bênção. Diga uma vez mais, por favor, bênção. Bênção é portas abertas de Deus. Bênção não é o que Deus te dá. O que Deus te dá é vitória. Um carro, uma casa, uma cura, uma gestação, uma promoção, um emprego. Isso não é bênção, isso é vitória. Deus não dá bênção para ninguém. Deus dá vitória. O que é a bênção? A bênção de Deus sou eu, e a bênção de Deus é você. Disse Deus a Abrão, sê tu uma. Quando ele disse assim, se me abençoares, ele estava dizendo o seguinte, abra as portas para a minha vida. Quando Deus diz assim, eu estou te abençoando, Ele está dizendo assim, eu estou abrindo as portas para você. A disposição é tua, a coragem é tua, o trabalho é teu, mas as portas eu estou abrindo nesta noite. O que Jabes estava pedindo? Abra as portas que a maldição fechou. Abra as portas, se me abençoares. Levante sua mão direita, por gentileza. Eu vou pregar já profetizando cada hora. Ainda nesse mês de dezembro, Deus abrirá portas para a tua vida. Deus abrirá portas para a tua vida, pai, para a tua vida, mãe, para a tua vida, avô, para a tua vida, avó, para a tua vida, servo de Deus, para a tua vida, servo do Senhor. Deus abrirá portas. Ele vai abrir as portas. Agora, por favor, aponte o dedo para você e diga, eu sou a bênção de Deus. Se você é a bênção de Deus, e você chegar num lugar de porta fechada, ela tem que abrir. Se você chegar num deserto, o deserto tem que começar a frutificar, porque você chegou. Eu abençoarei aonde colocares a palma das minhas mãos, e abençoarei aonde colocares a planta dos teus pés. Eu sou a bênção de Deus na terra. Aleluia, aleluia. Você pode falar isso em um tom de alegria? Eu sou a bênção de Deus na terra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele diz aqui, vamos continuar a leitura, se me abençoares e os meus termos ampliares. Sabe o que ele está falando aqui? De vitória financeira. Quando ele fala de ampliar termos, ele fala de esticar a tenda, abençoar o trabalho das suas mãos, fazer florescer aquilo que ele se proponha para fazer para ganhar dinheiro. Me prospera, eu vou acordar cedo,
eu vou trabalhar muito, vou trabalhar de sol a sol, mas eu preciso ampliar as minhas terras. Aumente minhas propriedades, aumente as tendas da minha casa, me amplia meus territórios, porque Deus é um Deus que quer te ver crescer, enriquecer e prosperar. Está aqui, ampliar tenda. Ele nasce numa família simples, ele nasce numa família muito pobre, e da família pobre ele era o mais pobre, porque da família ele que era o homem que vivia debaixo da maldição. E ele diz: amplia a tenda, Senhor. Me dá gado, me dá bezerro, me dá camelo, me dá vaca, me dá boi, me dá ovelha, me dá pasto para eles. Me faça crescer. Ei, debaixo da maldição lá de fora, Deus quer ampliar você, Deus quer ampliar a sua tenda, Deus quer ampliar os seus termos, porque Deus é fiel, Deus é grande. Aí ele ainda diz aqui, vamos continuar aqui: ampliares os meus termos, e a tua mão for comigo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Seja tua mão comigo. Agora eu sou o Jabes amaldiçoado, eu sou o Jabes sem o carinho da mãe, sem o carinho do pai, sem o carinho dos irmãos. Aqui Deus amplia meus termos, amplia minhas tendas. Eu não sou mais o Jabes coitadinho, eu já sou o Jabes rico, fazendeiro próspero, dono de fazendas, agricultor, pecuarista, homem de muitas posses e muitos empregados. Aí ele diz assim: seja a tua mão comigo. Sabe o que ele está falando? Me protege, me guarda, porque quando eu não era ninguém, ninguém me queria. Agora que eu conquistei, tem gente que vai se levantar contra mim. Quando você começa a crescer, cresce também a inveja, cresce a perseguição. Deixa eu falar uma coisa aqui que só vai entender os espirituais. Como eu entendo que a grande maioria o é, se não todos, eu vou falar uma coisa aqui sem explicar. O teu sucesso, eu vou repetir, o teu sucesso incomoda muita gente. E isso faz com que você tenha inimigos que você nunca os fez. Mas só pelo sucesso que Deus estabeleceu na tua vida, muitos ficam incomodados para querer entrar no lugar que Deus preparou para você. Quando ele diz assim: seja a tua mão comigo, ele está dizendo assim: me proteja, Criador, me guarda, Criador, põe os teus anjos sobre a minha vida, guarda a minha família. Ei, a mão de Deus está sobre a tua casa, a mão de Deus está sobre a tua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus dá ordem a anjos ao teu respeito nesta noite. Seja a tua mão comigo, é a proteção de Deus sobre você. Aleluia! Depois ele segue a oração dizendo assim, olha que coisa interessantíssima: e faça, para mim é a frase mais importante de toda oração, e faça que do mal eu não seja afligido. Vou repetir: e faça que do mal eu não seja afligido. Vou explicar. Aqui é o Jabes debaixo de maldição, sem perspectiva, amaldiçoado, sem ninguém por ele. Aqui Deus amplia os termos, Deus o prospera e o enriquece. Aqui ele está tão bem sucedido na vida profissional e familiar que ele pede a proteção de Deus. Aqui ele diz o seguinte: eu não posso ser afligido pelo mal.
Sabe que mal é esse? É o mal dele com ele mesmo. Sabe por quê? No começo dele, da sua origem, ele tinha uma família que não era com ele, que desprezava ele, que humilhava ele, que amaldiçoava ele. Só que da família que ele era o menor, aqui ele já era o maior. A tendência do ser humano, quando se torna grande, é querer pisar em quem é pequeno. Quando ele diz assim, não me aflija, porque o eu dele, a carne dele, estava dizendo o seguinte: amaldiçoa a tua família, vira as costas para a tua família, pisa nos teus irmãos, não recebe eles, você cresceu, você é o cara, você é o maior de todos da região, seus irmãos te desprezaram. Aí fica aquela luta interna, chegou a minha hora, chegou a minha vez, é a minha vingança, eu vou pisar, eu vou mostrar que eu venci, eu vou mostrar. Que aflição é essa que ele está dizendo? Faça que do mal eu não seja aflito. Faça que o homem natural não vença o homem espiritual. Porque agora eu posso pisar neles, eu posso maltratar eles, eu sou maior que eles, mas eu tenho que amar eles. É isso que Jabes está falando aqui. Aí ele termina a oração da seguinte forma: faça que do mal eu não seja aflito. Aí diz o texto, a frase, e Deus lhe concebeu o que lhe havia pedido. Sabe o que Jabes fez? Contextualizando e figurando, Jabes está aqui, na sua fazenda, com sua família, uma família bonita, seus filhos, suas filhas, suas dezenas ou centenas de empregados e servos, suas propriedades. Aí ele, no momento que ele diz, faça aqui do mal eu não seja aflito, sabe o que ele faz? Ele sai lá da onde ele estava, e ele vai lá na casa onde estava o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. Aí ele vai lá visitar a mãe dele. Quando ele chega lá para visitar a mãe dele, ele diz assim: bença mãe, bença pai. Entendeu? Bença mano, bença irmão, bença mana, bença irmão, bença. Vocês não venceram na vida não. Levanta todo mundo, vem morar comigo. Vou cuidar de vocês. Vocês vão morar onde eu moro, vão viver onde eu vivo, vão comer o que eu como. E eu vou abençoar vocês agora. Aí ele traz todo mundo e põe todo mundo debaixo do guarda-chuva dele. Aí finaliza a oração. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Aleluia. Deus pega o homem que tinha tudo para dar errado e faz ele dar certo. Jabes, assim começa a história dele. A primeira frase: e Jabes foi mais ilustre, mais famoso, mais competente, mais rico, mais ungido, filho que Deus mais amava, mais ilustre, maior de todos. O caçula se tornou o primeiro, pelas conquistas que ele teve. E Deus lhe abençoou. Toda maldição jogada sobre a tua casa e a tua família, Deus vai neutralizar. Maldição sem causa não tem efeito. E ninguém amaldiçoa quem Deus já abençoou. Levante as duas mãos por gentileza. Feche os seus olhos e glorifique a Deus. Me permita lhe pedir que glorifique mais alto. Glorifica,
glorifica, glorifica. Quantos Jabes nós temos aqui, não importa, aleluia, o nome que lhe deram, a origem que você veio, as maldições que lhe lançaram, o que importa é que Deus pega a maldição e transforma em bênção. Deus pega o que está embaixo e joga para cima. Aleluia. Deus pega aquele que tinha tudo para dar errado, e Deus promove e exalta, e diz: é Ele que eu escolhi. Um dos textos da Bíblia que eu mais sou apaixonado é 1 Coríntios capítulo 1, que diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa coisas fracas e confunde fortes. Deus usa coisas loucas para confundir as sábias. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando? E sabe por que a maioria de vocês estão aqui hoje? Por 3 motivos. Primeiro, somos fracos. Segundo, somos pequenos. Terceiro, somos loucos. Porque Deus usa os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios, e as coisas que não são para confundir as que são. É por isso que Deus escolheu você e escolheu a mim. Se vale um grito bem alto de aleluia, libere para Deus nesta hora. Oh!